Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Nós estamos falando sobre os encontros de Jesus. Na última vez que nós conversamos sobre os encontros de Jesus, nós falamos sobre o encontro que Jesus teve com Marta e Maria, na ocasião da morte do seu irmão Lázaro. Hoje nós vamos ver um encontro com Jesus, com Marta e Maria, só que agora na casa de Marta. Meus irmãos, toda vez que você ver um encontro que Jesus teve com alguém, alguma oportunidade que Jesus teve de socializar, conversar, ensinar, observe o que Jesus está passando para nós. Jesus, em todo o encontro dele, ele tem algo para nos ensinar. Tudo o que Jesus fez com uma intenção de gerar algum entendimento em nosso coração. Jesus ele usou de diversas formas para ensinar. Parábolas, um sermão, conversas e até momentos de visita como esse. A Bíblia tem algo a nos ensinar sobre Jesus e a nos ensinar como nós devemos nos comportar diante dele. Quantos estão comigo? Diga amém. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre Jesus em Lucas 10, a partir do versículo 38. Acompanhe comigo. Na minha versão NVI diz assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Um texto de uma fácil narrativa, onde você logo entende o que está acontecendo, mas eu quero agora que a gente vasculhe, pergunte e aprendamos o que Jesus quer nos ensinar através desse encontro, o que a Bíblia quer nos ensinar através desse encontro. Interessante, meus irmãos, que toda vez que eu vou a um texto como esse, eu faço a seguinte pergunta: por que ele foi escrito e ele está na minha mão agora? Por que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, deixou isso escrito e ele está na minha mão agora, em pleno 2022? Por que eu estou lendo isso agora? O que isso tem a ver comigo? Aonde isso quer me levar? O que isso quer me ensinar? Então, quando você observa aqui, é algo aparentemente simples. Jesus aqui está em Betânia, que fica à distância de 4 quilômetros de Jerusalém. É onde a casa de Marta e Maria se encontram. E a pergunta que eu faço é: o que havia de tão especial nessa casa? Por que Jesus ficou tantas vezes nessa casa? Porque se você fizer uma leitura dos evangelhos, você vai descobrir que Jesus várias vezes foi à casa de Marta e Maria. O que Marta e Maria fizeram para que Jesus se sentisse tão confortável em casa? O que havia de singular naquela casa? Óbvio que não era a estrutura, óbvio que aquela casa não tinha nenhum luxo. A Bíblia não narra o que era a casa e como quais eram os cômodos, qual era a estrutura, qual era o modelo, se a casa era grande ou pequena. Não, a Bíblia narra como as pessoas daquela casa se comportavam quando Jesus estava lá. E se nós descobrirmos o que atraía Jesus para aquela casa, tão pequena, tão modesta, não seria o mesmo que o atrairia para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa igreja hoje? Qual é o ambiente onde Jesus gosta de aparecer? Observe que Jesus, ele está retornando de uma de suas viagens, então ele chega à casa de Marta, e ele não chega sozinho, ele chega no mínimo com os 12 discípulos. Agora você, mulher, vai me entender muito bem. Jesus acaba de chegar na sua casa, ele mais 12 homens às 10 horas para o almoço, sem te avisar.
o que você faria? Como você estaria? Me conta como seria a sua reação. O que você faria nessa hora? Eu imagino você correndo para todo lado, preparando as panelas, ligando, as bocas de fogão que você tivesse lá, e você então começa a estar... Ou outra já ligaria para alguém, não tem jeito mesmo, deixa eu ligar para alguém fazer. Eu sei que geraria um certo incômodo em você, mas o fato é que Marta e Maria sabem o que fazer. Elas preparam o ambiente. Na verdade, elas devem ter ido direto para a cozinha. Esses homens devem ter chegado e Jesus normalmente não avisa quando vem. Amém, meus irmãos? Ele não avisa. Alguém me entendeu? Diga amém aí. Jesus não avisa quando vem. Ele pode vir a qualquer momento, Ele pode tocar a sua vida, Ele pode mudar uma igreja, Ele pode mudar o seu lar, Ele traz salvação, transformação. Jesus não avisa quando vem. O fato é que Ele chegou lá, na casa de Marta e Maria. E tudo indica que as duas foram trabalhar. As duas foram preparar o almoço. Só que a Bíblia diz que Jesus começa a ensinar, começa a conversar com os seus discípulos. E Maria, então, vai deixando uma panela, vai deixando a outra, vai se afastando, para de se envolver com o que Marta estava fazendo, e agora começa a se envolver com o que Jesus está falando. Mas Marta continua, trabalhando freneticamente. Então aqui agora, eu quero que você perceba, ou imagine, ou veja essas duas mulheres agora. Uma na cozinha, se preparando ou preparando tantas coisas para servir Jesus, e outra aos pés de Jesus, o ouvindo atentamente. Quantos conseguem ver? Diga amém. Maria ouvindo Jesus e Marta servindo a Jesus. Uma entregue à adoração e outra entregue ao serviço. Agora nós temos cada uma em uma função. E é interessante que Betânia, a casa de Marta e Maria, se torna famosa por saber acolher Jesus. Mais uma vez, não foram prédios, não foi a estrutura, não foi a beleza da casa, mas foram as pessoas que estavam lá. Marta e Maria entenderam como criar um ambiente onde Jesus se sentia bem. E a gente precisa aprender isso na Bíblia. Jerusalém estava a 4 quilômetros, mas Jesus não. Deixou a cidade e ficou na casa de Marta e Maria. Só que acontece que algumas pessoas aqui, elas começam a ver um problema, a ver uma distinção entre Marta e Maria. Quase todos querem apresentar Marta e Maria como se fosse uma escolha que nós tivéssemos que fazer. Por exemplo, você é Marta ou você é Maria? Você é adoradora ou você serve? Você é daqueles que gostam da adoração e oração? Ou você é daqueles que colocam a mão na obra, aqueles que fazem o trabalho? Você adora ou você trabalha? As pessoas normalmente querem colocar Marta e Maria como se fosse opção. Mas deixa eu te dizer que na vida cristã, a vida cristã madura, adorar e servir não são atitudes que se excluem. Quantos podem me ouvir? Diga amém. Adorar e servir não se excluem. Perceba que Jesus não manda Maria parar de estar aos seus pés, mas também não pede Marta para fazer outra coisa. Jesus, ele não corrige as atitudes das irmãs, ele apenas estabelece a prioridade. Marta não está errada, mas acontece que Marta não entendeu o momento que eles estavam vivendo. Tanto é que Marta e Maria não são atitudes que se excluem, que Charles Wesley, o irmão do famoso avivalista John Wesley, compôs uma música com uma estrofe muito, muito bonita, que diz assim: fiel às ordens do Senhor, escolheria o que há de melhor, servir como Marta, cuidadosa mão, e como Maria, com amoroso coração. Então aqui você vê cuidadosas mãos servindo a Jesus.
mas você também vê um coração entregue a Jesus, ouvindo sua palavra. E aqui, para nós entendermos melhor por que Jesus gostava tanto desse lugar, basta você lembrar que Jesus é totalmente homem, mas também é totalmente Deus. Jesus é 100% homem, mas também 100% Deus. Então imagine a seguinte situação: se Jesus fosse apenas Deus, bastava-lhe um local de adoração. Como era o Deus no Velho Testamento? Bastava-lhe ter um altar de adoração. Bastava-lhe ter alguém que o adorasse, porque ele não necessitava de nada. Agora você vê Jesus. Se ele fosse totalmente homem, bastava-lhe alguém que lhe servisse um quarto de hotel, uma boa comida. Mas nós estamos diante de um homem que é totalmente Deus e totalmente homem. Então Jesus, ele deseja um lugar onde a sua divindade seja adorada e a sua humanidade tenha hospitalidade. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então Jesus quer um lugar onde existe adoração à sua divindade e hospitalidade à sua humanidade. Então a casa de Marta e Maria está nos dando um caminho de como deve ser a nossa vida, de como deve ser toda a igreja, um lugar onde Deus é adorado e pessoas são servidas, um lugar onde amamos Deus e amamos pessoas. Na casa de Marta e Maria tem uma placa de neon brilhando todos os dias: adore a Deus e sirva aos homens. Adore a Jesus, adore a sua divindade, mas sirva a sua humanidade. E como nós trazemos isso para a nossa vida? É assim que nós precisamos viver como igreja. Uma igreja que sabe a hora de estar aos pés de Jesus, mas uma igreja também que sabe a hora de arregaçar as mãos e servir pessoas. Quantos comigo? Diga amém. Agora, você sabe que não é fácil ter Marta e Maria no mesmo lugar, né? Você já viu que elas são bem diferentes umas das outras? Você já viu as Marias em ação? Já viu as Marias em ação? Elas levantam a mão, fecham os olhos e... elas mudam só de lado. E o tempo passa. Quem estava aqui no domingo passado? Onde o André Brisa estava aqui. Até o nome do cara é Brisa. Tranquilidade, ele pegou um violão. Aí no culto das 19, como ele tinha mais tempo, ele ficou 7 minutos só assim com o violão. Abraçou o violão e ficou assim. Ó. Aí eu comecei a ver umas Marias levantou um olho, umas Martas. Outra Marta levantou o olho. A outra disse assim: e aí, acabou a adoração? E o culto? É o que agora? E as Marias estavam lá. Se eu não estou errado, foram 7 minutos. Sabe? E as Martas começam a ficar agoniadas, porque é muito diferente Marta de Maria. As Marias, elas se dão bem com o silêncio, já viu? Né? Elas gostam da solitude. Né? Agora você já viu a Marta, como é que são as Martas? Né? As Martas querem resolver tudo, querem deixar as coisas todas no lugar, não quer saber se a ordem do culto está sendo cumprida, está tudo correto, pastor. Sabe, meus irmãos, mas a gente precisa entender de verdade no nosso coração, para ouvir o que Jesus quer nos ensinar nessa noite, que conciliar, servir e adorar não é tão simples como a gente pensa. Não é tão simples. Sabe, largar as panelas e ficar aos pés de Jesus não é uma atitude automática para a maioria dos cristãos. Não é fácil. Sabe, não é fácil porque as Martas logo perdem a paciência com as Marias. Né? As Martas logo dizem assim: não vai trabalhar não? Só fica aí. Como é que está aí na estratosfera? Não vai descer não? Não vai ajudar não? Né? Porque a gente precisa entender o que está acontecendo. Olha só, em Lucas 10, versículo 40, a Bíblia diz: Marta, porém, estava muito ocupada. E aproximou-se de quem? De Jesus. E perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha na cozinha? Não te importas que minha irmã deixou... Você não se importa comigo? Sabe, eu acho que Maria deu aquela falta de paciência. Ela está lá com 5 frangos caipira, né? 5 galinhas caipira na panela,
né? Aquele arroz, né? Aquele panelão de arroz, e Jesus está lá conversando com os discípulos, e aí Marta para de cortar aqui o tomate, né? E quando Marta menos espera, Maria está onde? Tu consegue ver? Maria toda suada, Marta toda suada, e olhando para Maria, fala, Jesus, né? E Marta está lá só trocando de panela de lugar, fritando ali 2 dúzias de uva, aleluia, né? E aí vai aquele negócio todo, e aí Maria está onde? Sim, Senhor, como será o final dos tempos? E aí Marta chega para Jesus e diz o quê? Tu não te importas comigo? As Martas são tão agoniadas, meus irmãos. Essa palavra é bem maranhense, né? Agoniada, né? As Martas são tão atarefadas, as Martas são tão cheias de coisas para fazer, que elas perdem a profundidade e a prioridade do momento. Eu parei alguns minutos só nessa frase da Marta, não te importas? Meus irmãos, presta atenção. Marta está tão atarefada que ela não percebe que o Messias está na casa dela. Ela está tão atarefada que ela não percebe que o Deus encarnado está na casa dela. E ela diz assim, Jesus, tu não se importa comigo? Eu imagino Jesus pensando assim, saí do meu trono de glória, fiquei 9 meses no ventre de uma mulher, esperei 30 anos para começar o meu ministério. Os próximos meses da minha vida, os próximos anos da minha vida serão de sofrimento, humilhação. Eu vou morrer crucificado numa cruz, sangrando. E Marta pergunta se eu não me importo com ela. Então as Martas, por fazerem ou desejarem fazer muito, ou estarem muito atarefadas, elas normalmente perdem a profundidade do momento. A Marta, quando chega em Lucas capítulo 10, ela olha assim, 42 versículos, 5 segundos em cada um. Eu acho que eu termino daqui a pouco. A Maria não. Já viu? A Maria vai ler João 3,16. Deus amou o mundo. Para. Amou. Ele me amou. Eu não sei se ele amou o mundo, mas eu estou no mundo, então ele me amou. Eu não sei quem é o mundo, eu sei que ele me ama. Para, eu não preciso de mais nada hoje. Pronto, acabou. Maria não quer concluir nem o versículo. E a Marta, ei, vamos acabar. João 3,16. O 16 todo, ela disse, não preciso. Você pode ver que não, sabe, Marta e Maria, elas normalmente não andam juntas. Né? Marta sempre estão ocupadas. E a Marta, ela se incomoda com o romantismo de Maria, né? Ela está aqui, lavando, arrumando, sabe? São 13 pessoas que chegaram, você não tem ideia não, mas são 13, é Jesus mais 12, ainda tem Lázaro que ele ressuscitou, aí tem Marta e Maria, são 16 pessoas, meu irmão, e está Maria sentada, né? E a posição mesmo que ela deveria estar, é de joelho aos pés de Jesus. E Marta trabalhando e Maria está lá, só contemplando. Né? Martas ficam logo agoniadas com as Marias. Porque Martas querem resolver a coisa rapidamente. Maria não. Já viu as Marias? Elas param. Aí Marta, sabe o que Marta faz? Pega logo uma panela e joga no chão. Porque Marta não aguenta silêncio. Né? O silêncio para Marta é improdutividade. Alguém está me entendendo? Gente, alguém está me entendendo aqui? Não, tem alguém aqui assim que está me entendendo? Não, porque o pregador, geralmente, ele prega bem um sermão quando Deus fala com ele, ensinando ele, né, coisas ou corrigindo. Por essa semana eu vou fazer mais de correção, irmão. Estou lá eu na quarta-feira, eu falo assim, não, hoje pela manhã eu não vou fazer nada. Eu vou só orar. Vou só ficar. Aí, irmão, os meninos vão para a escola, minha esposa vai trabalhar, aí
não é o dia da faxina lá em casa, então está tudo em silêncio. Aí eu vou para dentro do escritório, aí eu preparo o ambiente, ligo o som. Vem, liga o som. Eu ligo o som. Aí na hora que o som começa, aí eu começo a lembrar de todas as coisas que eu tenho que resolver no dia. Aí é um monte. E eu criei umas outras ainda. Sabe? E a minha Maria está tentando aqui me puxar para adoração. Mas a Marta... Aí, ó, a Maria já gosta. Mas a Marta não sai do lugar. Sabe por quê? Porque a Marta está dizendo assim, rapaz, tu não vai resolver não. E eu com um monte de coisa para resolver. Quando deu 8h40, eu falei assim, eu não dou conta. Hoje a Marta ganhou. Eu levantei. Aí Jesus foi e ministra no meu coração essa palavra. E eu volto nesse texto e começo a olhar para esse texto. Porque as Martas, elas precisam de barulho e movimento. Marta contempla pouco. E elas perdem, então, a densidade do momento. Agora você já viu as Marias? Né? Já viu as Marias? Essa Maria aqui, as 3 vezes que você encontra, ela está aos pés de Jesus. Agora, Marta trabalhando, ela está aos pés de Jesus. Fala, Senhor. Em João 11:32, ela está chorando aos pés de Jesus. Em João 12:3, ela está agradecendo aos pés de Jesus. As Marias sempre preferem parar tudo e se ajoelharem aos pés de Jesus. Sabe, as Marias podem estar até fazendo alguma coisa, porque Marta disse assim, se eu não te importo que minha irmã tenha me deixado, elas começaram junto o negócio. Maria, você faz o arroz, eu faço o frango. A gente começa tudo. Quando Marta menos espera, quando ela foi pegar o cheiro verde no quintal. Quando volta, cadê Maria? Está lá. Por quê? Porque Marias conseguem se dar bem com a solitude, com o silêncio. Marias se deleitam com Jesus, são calmas, são serenas. Elas buscam a contemplação. Martas querem dar muito a Jesus. Marias querem muito de Jesus. Aí Jesus responde para ela, diz assim, Marta, Marta, você está preocupada demais. Se fosse assim, Jesus fosse maranhense, não fosse o dele, disse, mulher larga de agonia. Larga de agonia. É como ele disse para Saulo, em Atos capítulo 9, versículo 4. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Amigão, tu está perseguindo a pessoa errada. Você está enganado. Quando ele disse para Pedro, em Lucas 22:31, Pedro, Simão, está vindo a peneira aí, você nem se conhece direito. Você está prometendo tanta coisa, mas você não se conhece. E ele chega aqui para Marta e diz, Marta, Marta, está lhe escapando algo nesse exato momento. Sabe o que Jesus está ensinando? Que existem momentos de prioridade. Que a gente tem que parar de correr de um lado para o outro e sentar aos pés dele. Nós precisamos ouvir a sua voz. Jesus está ensinando para as Martas, vocês estão com muitos problemas. Vocês estão tentando resolver tudo do seu jeito, da sua maneira. Para um pouco comigo. E Jesus usou uma expressão aqui, inquieta. Você está preocupada. A palavra aqui no original é carregando peso demais. Para um pouco. Se envolva mais comigo, é o que Jesus está dizendo. Marta não estava fazendo algo errado, amém, meus irmãos? Não, alguém tem que preparar a comida. Mas naquela hora Jesus estava falando. Você acha que Jesus parou de falar uma hora? Parou. E nessa hora Maria foi para a cozinha. Mas o problema não foi o que elas estavam fazendo, era no momento que estavam fazendo. Imagine a seguinte situação: Deus está almoçando na sua casa, ou foi almoçar na sua casa. O Eterno, o Criador de todas as coisas,
E ele começa então a falar. Então tudo que Jesus fala é palavra de Deus. Quantos me entendem? Diga amém, meus irmãos. Tudo que Jesus fala é palavra de Deus. E ele está falando. E Marta, por estar muito inquieta, o que é que ela está trocando? Trocando o Messias pelas panelas. Está trocando estar com Jesus para estar fazendo algo para Jesus. Ela não está fazendo algo errado. Apenas escolhendo primeiro aquilo que deveria ter ficado para segundo. Qual é o ponto? Nossas Marias estão de joelhos descobrindo os segredos espirituais. Nossas Martas estão na cozinha preparando o que vamos servir. Em nossa igreja existem Marias, existem Martas. Mas ambas precisam aprender umas com as outras. As Marias se inclinam em posição de adoração e fé. As Martas, naturalmente, ela tem preferência para o serviço. Sim, dá para perceber, Maria e Marta são diferentes, mas precisamos de ambas. A casa favorita de Deus, o lugar onde Jesus mais visitou, tinha Marta e Maria. Quantos me entendem? Diga amém. Porque fé sem obras não pode caminhar. Tiago 2:20, parte B. A única razão, bota aqui o versículo 38 para mim. A única razão pelo qual Maria teve acesso aos pés de Jesus foi porque Marta o recebeu. Presta atenção. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada quem? Quem? Marta. Quem é que recebeu Jesus, meus irmãos? Marta. Sem Marta não teria um encontro. Alguém está me entendendo? Diga amém. Mas depois que ele chegou, quem soube aproveitar? Maria. Então a gente precisa aprender com as duas. Como agradar Jesus? Olha, sem as Martas não teria esse culto aqui hoje. Não na qualidade que você está tendo. Não na organização que você está tendo. As Martas começaram 6:30 da manhã a trabalhar aqui hoje. Voluntários chegaram 6:30 para colocar as cadeiras no lugar, montar todo o auditório. A nossa irmã Marta da cozinha estava lá, preparando o lanche dos voluntários desde a quarta-feira. Todos nós chegamos pelo menos 1 hora antes aqui para poder servir. Marta tem, é necessário Marta. Mas às vezes a gente precisa perceber quando é que Jesus está na casa e quando ele começa a falar. E aí então é a hora de largar as panelas e ficar aos pés dele. Quantos me entendem? Diga amém. De maneira nenhuma estou criticando. Mas alguns, eles pegam a tarefa e colocam ela tanto como prioridade que eles perdem a visitação de Deus no lugar. Eu me lembro de um irmão que nesse dia não teve nem culto. Né? Nós já tivemos uns 2 dias que não teve culto aqui. A gente foi direto da adoração e ficou na adoração até o final. E eu me lembro que nós temos aqui uns voluntários que contam quantas pessoas nós temos aqui por culto. Até para poder te ajudar melhor. Para a gente aumentar o número de cadeiras, enfim. Prepararmos um lugar melhor, prepararmos outro culto. Então a gente sabe quantas pessoas vêm aqui. Sabe, eu achei interessante porque eu comecei a ver, eu decidi não pregar porque a adoração estava muito forte. E estava todo mundo em pé, sabe, estava todo mundo adorando, o pessoal chorando, de joelhos. Sabe aquela adoração extravagante? Mas ele estava tão Marta naquele dia, que ele estava com o marcador dele. Marcando quantas pessoas estavam. Sabe, o povo adorando, aleluia, glória a Deus. E ele... Meu irmão, nessa hora, para de contar. Pega o negócio, joga para longe e vai para os pés de Jesus, porque ele está na casa. Ele chegou na casa. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Não é errado. Ele tem que cumprir a função. Ele está ali para isso. Mas tem hora que a presença vem. Às vezes a gente está tão atarefado no dia a dia. Sabe, amanhã é segunda-feira. Aleluia, irmão. Mas alguns de vocês já estão com a segunda na cabeça dentro do domingo. Tem uma coisa que os pastores falam e não devem falar, né? Mas falam por desejar que você tenha um bom culto, né? Uma boa celebração no domingo. Deixa seus problemas do lado de fora. Bem, comigo não funciona, porque os meus problemas entram comigo, né? Sabe aquela porta ali, não tem um negócio assim que você passa assim, né? Os problemas ficam ali fora e você passa, né? Aí depois você passa de novo, vem tudo de novo. Não, não tem esse dispositivo ali não. Eu entro aqui com os meus problemas. Mas eu tenho que saber a hora em que, mesmo com todos eles, eu preciso me colocar aos pés de Jesus.
A maioria de vocês não tiveram uma boa segunda-feira porque não souberam ter um bom domingo. Porque um dia de descanso sempre nos prepara para um dia de trabalho. Quantos me entendem? Diga amém. Então a gente precisa aprender com ambas. Marta precisa de Maria para lembrar de escolher a melhor parte. Mas também Maria precisa de Marta para lembrar que a verdadeira fé e a verdadeira intimidade com Jesus gera um braço estendido para servir pessoas. Por isso, nessa mensagem eu tenho 2 amorosos avisos para as Martas e para as Marias. Eu tenho um amoroso aviso para você, Marta, para mim, que preciso ser um pouco mais Maria. Marta, a paciência diminui quando a pressão aumenta. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga assim, a paciência diminui quando a pressão aumenta. Quando a gente começa a ter muita coisa para resolver, quando a gente começa a ter muita coisa chegando, os problemas vão se acumulando, né? A atividade acelera quando os problemas se aglomeram, já viu? E como é que as Martas fazem quando elas estão atoladas de coisa para fazer? Quando ela percebe que está diminuindo, o que ela faz? Ela engata uma marcha mais forte para não perder o ritmo. Já viu? Vamos lá. Pesou, ela engata uma marcha, né? Quanto mais a coisa fica complicada, mais a Marta quer colocar uma marcha mais forte. Porque a tendência da Marta é manter a velocidade, mesmo que as atividades aumentem. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Eu não vou dizer, fala para a pessoa que está do seu lado, não, que às vezes é para ti mesmo, né? E às vezes a gente está se arrastando, ocupado demais, como Jesus disse. Mas a gente se esqueceu, por exemplo, de 1 Pedro 5,7, que a palavra de Deus diz assim: lancem sobre ele, Jesus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Me lembro de Martim Lutero, em um dos seus textos, ele diz: hoje tenho muita coisa para fazer, por isso orarei 2 vezes mais. Não te dá uma agonia isso não, irmão? Não te dá uma agonia isso não? Que se eu tenho 2 vezes mais coisa para fazer, para eu orar 2 vezes mais, eu preciso domar a Marta, sabe, a operária que tem dentro de mim, o operário que tem dentro de mim. Mas os verdadeiros homens sabem que quando você não consegue resolver tudo, os verdadeiros homens e mulheres de Deus sabem, eles precisam se dobrar diante do Senhor. A gente precisa confiar. Sabe, nesse mundo que nós estamos vivendo, eu não tenho dúvida que você está atarefado. Se não está atarefado, está ansioso porque não está atarefado. Meu Deus, não estou fazendo nada, está todo mundo fazendo. Já ganharam o primeiro 1 milhão e eu não. Como é que vai ser meu futuro? Minha aposentadoria? Jesus, não tenho nem a casa, nem o carro. Não, Jesus, aí já pronto, já está atarefado. Porque esse mundo, vocês estão sorrindo por quê? Eu já falei, irmão, a gente tem que pegar pra gente. Essa mensagem é pra você. Não fica batendo no outro aí, não. Né? Tem mulher falando pro marido assim, não te falei? Tipo assim, o pastor precisa falar aqui em casa. Né? Os homens são mais tímidos na hora de exortar as mulheres. Tem uns que só fazem assim, ó. O fato é que a gente precisa aprender que a casa favorita de Deus, um cristão maduro, ele não é uma coisa nem outra. Ele apenas sabe a prioridade de ser Maria e de ser Marta. Quantos me entendem? Os puritanos uma vez escreveram assim: Deus é perfeito em tudo que faz. Tudo pertence a Ele. Nós somos humanos. Rex é um cachorro. Carvalho é uma árvore. Terra é um planeta. Gabriel é um anjo. Satanás é um demônio. Mas Jesus é Deus. Tudo mais é criação. Ele jamais perdeu o controle. Por isso, confie nele. Sabe, quando a onda está pesada, a gente precisa correr para Jesus. Porque Jesus, ele faz 2 coisas. Ou ele
acalma a onda do mar, ou ele acalma o marinheiro. Uma das duas ele vai fazer. Mas não é incomum Martas estarem preocupadas e atarefadas. Mas quando Jesus chega na casa, quando a presença de Deus, ela chega num lugar, quando você sabe que você não está conseguindo resolver todas as coisas, você precisa largar as panelas e correr para Jesus. As Martas precisam aprender isso com Marias, amém? E as Marias? Bem, tem umas Marias que nunca aterrissam, já viu? Elas entram da adoração, pegam o vento sul, decolam e nunca mais desce. Meus irmãos, as Marias precisam entender que sem o serviço prático, cristão e a força de trabalho das Martas, jamais teríamos organização. Sem as mãos gentis das Martas, a igreja não teria um testemunho piedoso com as pessoas. Quantos me entendem? Diga amém. São as mãos das Martas que servem. São as mãos das Martas que arrumam. São as mãos das Martas que prestam socorro. Porque tem Maria que consegue ver tudo no mundo espiritual. Tem Maria que vê tudo. Tem Maria que sabe quando Jesus vem, quando Jesus foi. Tem Maria que sabe quando o anjo está no lugar. Tem Maria que sabe tudo sobre a presença. Tem Maria que sabe tudo sobre o mundo espiritual. Mas tem Maria que não consegue enxergar a pessoa que está precisando do lado dela. Então tem Marias que precisam sim saber que tem horas que precisam ir para a cozinha, preparar comida, porque tem gente para servir. Então a vida cristã, ela é um lindo equilíbrio. Se você voltar alguns versículos, você vai encontrar a história do bom samaritano. Logo antes dessa história, você vai encontrar do versículo 25 ao 37 de Lucas 10, a história do bom samaritano. E a pergunta que o mestre da lei lá faz para Jesus é: como é que eu faço para ir para o céu? Como é que eu faço para poder entrar no reino de Deus? Né? Aí Jesus fala: como é que você lê a lei? Ele diz: amar a Deus acima das coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aí Jesus fala: pois faça isso. Ele diz assim: mas quem é meu próximo? Ele queria dialogar, ele queria filosofar, ele queria viver no mundo das ideias, ele queria viver numa fé subjetiva. E Jesus então conta para ele uma parábola e diz assim: olha, tem uma pessoa que faz isso, outra que faz isso, e tem um samaritano que desce do seu cavalo, ajuda o cara, paga a conta, leva ele para o hospital, depois volta para ver como é que ele está. E que você fala: quem é o próximo? Ele diz: o próximo foi o samaritano. Então faça como ele. Jesus está dizendo assim: haja, vamos lá, faz alguma coisa, gaste seu dinheiro, ajude alguém, sue, quebre a tua agenda, para de viver só para você, vamos trabalhar. É isso que Jesus fala. Aí agora vem Lucas, e imediatamente depois ele conta uma história. Ele conta que Jesus está numa casa, e ele fala assim: Marta, a prioridade agora é estar aos meus pés. Gente, você não consegue ver a sabedoria bíblica aí não? Bem-aventurados que entendem isso. No momento nós temos Jesus deixando o mestre da lei incomodado, porque manda ele fazer o quê? Vamos lá, sirva alguém. Para com essa espiritualidade estéril sua. Para de ficar discutindo pobreza enquanto você não dá um pedaço de pão para ninguém. Para de ficar falando sobre os necessitados se você não estende a mão. Para de ficar falando sobre amor a Deus se você não tem amor por pessoa. Vamos lá, faz igual o samaritano, rapaz. Aí agora vem Jesus e disse assim: ei, Marta, larga as panelas. Não é hora de servir, é hora de estar aos meus pés. Não é extraordinário a Bíblia ensinar a contemplação depois que ensinou a ação? É lindo, bem-aventurados que entendem. As Marias precisam entender que aquilo que elas ouviram de Jesus, elas precisam contar para as pessoas e servir as pessoas. Mas as Martas precisam aprender com as Marias que nós não entregamos só pão e leite, nós entregamos o Evangelho, nós entregamos a unção, a presença, nós oramos pelos doentes, nós expulsamos os demônios, nós somos uma igreja que estende a mão, mas também é espiritual. Quantos me entendem? Diga amém, meus irmãos.
Porque a igreja ela balança para um pêndulo ao outro, sem encontrar o equilíbrio. Não, nós nunca deixaremos de servir pessoas, discipular pessoas, cuidar de pessoas, mas faremos isso depois de sairmos fervorosos, cheios de Jesus, de sua presença. Marta precisa de Maria, Maria precisa de Marta. A casa não está completa sem as duas. Porque uma igreja viva, meus irmãos, imita Maria na adoração e imita Marta no serviço. Bem-aventurados que entendem. Sabe o que Jesus quer de nós? Jesus está dizendo assim: me adore como Maria e trabalhe como Marta. Seja apaixonado como Maria e sirva como Marta. Organize as coisas como Marta. E quando eu chegar, se perca em mim como Maria. Sabe como é que era a adoração no Velho Testamento? Era preparado um altar. Um animal ele era esquartejado. E o grande momento é quando o fogo consumia a oferta. Era quando Deus recebia a oferta. Isso é muito lindo. Como é que isso serve para nós hoje? Na nova aliança, no Novo Testamento. Meus irmãos, a gente organiza tudo. Coloca tudo em fileiras. Prepara tudo, monta tudo. Está tudo pronto, mas quando a presença vier, deixa ela queimar tudo. Se for preciso a gente deixa, se for preciso a gente passa, mas a gente não vai perder a presença, sabe? A gente não vai perder aquilo que Deus está fazendo. Martas e Marias juntas, uma aprendendo com a outra. Pastor, isso é muito difícil. Claro, até Paulo teve problema. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Veja o que Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo: estou pressionado dos dois lados. Primeiro lado, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Olha a Maria aí. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. A Marta chamando. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Você consegue ver Paulo dizendo? A Maria que existe em mim, queria mesmo estar com Cristo agora. Ele está na prisão. Ele não sabe se vai sair de lá. Tem esperança em sair. Mas ele não sabe se vai morrer, mas ele diz que morrer é lucro para ele. Porque a Maria em Paulo está dizendo assim: eita, se eu ficasse agora com Jesus para sempre. Aí a Marta lembra: moço, tem trabalho. Bora discipular essa igreja aqui. Tem muita gente para a gente cuidar. Tem muita gente para você discipular. Né? E é interessante que se você ler a carta de Filipenses, Paulo, ele diz assim, ó: por causa da minha prisão, toda a guarda pretoriana já está conhecendo Jesus, porque ele é preso com 2 soldados do lado 24 horas por dia, só trocam de turno. Imagina que esses caras tinham que ouvir Paulo reclamando? Não, ele só estava pregando o evangelho. Aleluia, aleluia, só pregando o evangelho. Aí o cara vai dizendo assim: tu vai ficar com Paulo lá. Ele diz: meu Deus, vai ser mais uma pregação. Então a Maria de Paulo dizia assim: ouça Jesus. Mas a Marta de Paulo dizia assim: ensine o que você ouviu. Quantos me estão entendendo? Diga amém. O que é avivamento, meus irmãos? Avivamento é Deus e o homem no mesmo lugar. Explico. Não é avivamento quando Deus vem só. Muitas vezes Deus apareceu no lugar, a unção de Deus caiu no lugar, mas as pessoas não souberam lidar com ela. Mas avivamento também não é só uma multidão de pessoas, porque não é só o homem no lugar. Avivamento é quando Deus desce e toca pessoas na terra. Avivamento é quando Deus e o homem se encontram no mesmo propósito. Avivamento é quando Deus fala ao coração do homem, mas o homem age através de suas mãos, daquilo
e para aquilo que Deus disse a ele. Quantos me entendem? Diga amém. Então nós precisamos entender. E para que isso ocorra, a gente precisa ter credibilidade nas duas dimensões. Para que um avivamento ocorra, nós precisamos ser Marias, apaixonadas por Jesus, clamar pela presença de Jesus, não deixar um culto ser simplesmente um tempo, mas ser um tempo de devoção, abrir a sua casa, a sua célula, ter um tempo de adoração com as pessoas, com a sua família, sabe, estar junto, clamar pela presença, orar. Isso é ser Maria. Mas também a gente precisa ser Marta. Não pode ter uma fé estéril, uma fé sem obras. Aquilo que nós ouvimos de Jesus precisamos praticar. Até porque quando vem um avivamento, pessoas são salvas e transformadas. Quem vai cuidar delas? Cadê as Martas que vão cuidar delas? Que vão visitar? Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Sem as Marias, a presença não chegará. Mas sem as Martas, quem é que vai trabalhar? Igreja, vamos entender. Vamos entender. Nós precisamos das duas. Mas eu quero dizer algo aqui. Os verdadeiros adoradores sempre serão verdadeiros servos. Quantos me entendem, diga amém. Nunca faltará servos, se esses entenderem o que é estar na presença de Jesus. Porque a verdadeira adoração não encoraja o isolamento. A verdadeira adoração encoraja servir ao próximo. E eu preciso dizer quem é a nossa igreja. Nossa igreja é muito Marta. Ou pelo menos é mais Marta do que Maria. Talvez seja por causa de mim. Porque eu sou um homem detalhista, porque eu gosto das coisas organizadas. Eu estou lutando para ser mais Maria. Mas interessante é que eu chego aqui, a primeira coisa que eu vejo é uma luz que não funciona. Ninguém viu ela, eu estou vendo agora. Eu vi. É um instrumento que está desafinado. Eu sempre estou olhando detalhes. Eu estou lutando contra isso. Não que isso seja errado. Mas você sabia que é difícil uma pessoa que tem muitos detalhes na cabeça parar e adorar aos pés de Jesus? Você sabe que é difícil ela entender que esse tempo de adoração aqui vai ser suficiente para cobrir o tempo que ela não está trabalhando? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Assim é alguns de vocês hoje, talvez parecido comigo, que estão há tempo tentando resolver a vida. Tem alguns que devem estar pensando assim: meu Deus, quando é que o pastor vai terminar? Quando sair daqui a pizzaria vai estar cheia. Eu sou muito prático, eu sou Marta, vem no culto das 17. Aí os que vieram de manhã: meu Deus, eu estou com frango no forno, quando é que ele vai terminar essa mensagem? Eu sei, eu te entendo, Marta. Eu te entendo. Eu te compreendo. Mas está na hora da gente aprender a ser um pouquinho mais de Maria. Martas, quando a presença vier, larga as panelas, corre aos pés de Jesus e o adore. Quando Jesus entrar na casa, para de fazer qualquer coisa e o adore. Marias, quando saírem da presença de Jesus, coloque as mãos para trabalhar. Pague a conta de alguém, a conta atrasada de alguém, leve cesta básica, faça uma visita, abra uma célula, cuide das crianças. Chore com alguém. Sabe, meus irmãos, haverão dias de Martas e dias de Maria. Haverão dias onde Jesus vai dizer assim: vocês estão me adorando muito bem, mas precisamos ter certeza que vocês estão cuidando das pessoas. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Outro ele vai dizer: eu aprecio muito o seu trabalho abnegado, você está fazendo muita coisa, mas tem muito tempo que você não ouve minha voz. Jesus não manda Maria parar, mas só diz para Marta que aquele momento era para ele mudar a atitude dela. Jesus estabelece a prioridade. E por que Jesus faz isso? Fique em pé no seu lugar. Deixe-me colocar isso de outra maneira. Por que a ordem correta é primeiro estar aos pés de Jesus? Por quê? Me dá uma resposta bíblica para isso.
Hoje eu tive que responder uma pergunta que não tem resposta. Sabe, o pastor, quando pergunta coisa para o pastor que ele não sabe? Né? Tem muita coisa que a gente não sabe, mas essa eu não sabia mesmo. A pessoa falou assim: pastor, Jesus escreveu na areia. Eu digo, a Bíblia diz. Tomara que ela não me pergunte o que ele escreveu. Mas a pergunta foi diferente. Por que ele não deixou nada escrito? E eu digo, porque João disse que ele era o verbo. E o verbo se tornou carne. Ou seja, Jesus já era um livro aberto enquanto ele falava. O verbo se fez carne. Mas não respondi. Não sabia. Eu não sei porque que Jesus não escreveu. Mas eu sei porque que Jesus estabeleceu. Primeiro Marias aos seus pés, depois Martas trabalhando. Porque primeiro vem Deus, depois o homem. Alguém me entende? Diga amém. Primeiro a gente tem que amar a Deus, para depois amar pessoas. Até porque você não saberá amar pessoas se antes você não for amado e amar a Deus. Segunda coisa, porque primeiro é a eternidade, depois o que é temporal. Então eu quero dizer alguma coisa para você aqui. Talvez para você que está me ouvindo aqui. O que eu quero te dizer é que você veio à igreja carregado de problemas. E eu acredito. Cheio de atividades para cumprir. Cheio de metas. Cheio de tantas coisas que estão tornando você ocupado. Sabe? Tantas coisas que estão te pressionando. Pressionando tanto que você não está ouvindo o tapinha de Jesus nas suas costas dizendo assim: ei, estou aqui. Só que, deixa eu te falar, as Marias estão intercedendo por você aqui, viu? As Martas prepararam esse ambiente para você aqui. Sabe, eu quero te dizer que primeiro hoje, não é Deus resolver os seus problemas. É resolver o seu maior problema, o seu relacionamento com Ele.